Domo domo, meu querido e minha querida jovem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Esse é o episódio de número 18, mais conhecido por mim como o episódio que o King reaparece. Isso mesmo, temos o episódio da volta de Tomioka ao anime, e foi de uma forma épica, de uma forma incrível. Ele apareceu cerca de 3 minutos? Foi cerca de 3 minutos, mas foi 3 minutos sendo apelão porque ele mal usou 2 movimentos e acabou com o Oni que tava dando uma surra no Tanjiro e no Inosuke. Mas para todo caso, eu falo disso ao longo do vídeo. A gente teve a aparição de uma outra waifu, da Shinobu. Ela vai trazer uns problemas que eu tô muito curioso e sei que ainda vai ter nesse arco, então tem grandes coisas ainda pra acontecer. Pra todo caso, vou falar como é que foi esse episódio, o que eu achei e o que eu gostei, então quero saber da sua opinião de Demon Slayer nos comentários. Comentários positivos sempre serão bem-vindos. Então escreva aí o que você achou do episódio ou o que você mais gostou, além de me dizer o que você acha do Tomioka. Você gosta dele? Você não gosta? Explique seu motivo nos comentários. Mas pra todo caso, dê like que isso já ajuda bastante. Se você não quiser comentar, se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo, conto com seu apoio. E vamos falar agora de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba e seu episódio de número 18, a reaparição de Tomioka Gyo junto de Shinobu. Já começando a falar no vídeo de hoje sobre o episódio 18 de Demon Slayer, eu já quero levantar algo com vocês, meus queridos jovens. O primeiro ponto é quem realmente é um dos Juni Kizuki, digamos, desse arco. Porque vemos que o Tanjiro fala, digamos, desesperado para o Inosuke, porque ele foi arremessado, ele foi jogado pelo Oni durante a batalha. A gente viu que ele fala, não morra, aguente até eu voltar. Ele é um dos Juni Kizuki, então fique forte. Só que há uma coisa, ele mostrou no olho dele a marca dos Juni Kizuki, porque lembremos o que a Tamayo-san já falou. Quem está no grupo dos Juni Kizuki sempre possui a marca no olho esquerdo ou olho direito. E acontece que eu não vi isso na marca daquele Oni, nem quando ele troca a pele dele. Então, se você reparou nisso, pode me dizer nos comentários. Haru, ele tinha a marca no olho dele, porque eu mal vi o olho dele, pra ser honesto com vocês. Pra todo caso, eu estou dizendo isso por quê? Porque por mais que ele seja poderoso, apelão, eu acredito que aquele garoto psicótico Oni tem mais habilidades capazes de ser um membro dos Juni Kizuki do que ele. Por mais que a gente lembre do episódio passado e você queira falar, mas Haru, a mãe Oni daquele garoto que o Tanjiro exterminou, ela tinha medo do marido dela. Sim, realmente, ela tinha, porque ela sofreu vários tipos de traumas. Só que, digamos que aquele garoto, pela pose que ele tem, pela facilidade que ele teve nesse episódio em exterminar, digamos que os membros dos exterminadores, eu diria que ele tem uma habilidade tão poderosa quanto do pai dele. Então, na minha opinião, só minha opinião, eu acho que ele pode ser um membro dos Juni Kizuki do que o pai dele ali, que era aquele cara gigantão. Pra todo caso, posso estar errado? Posso estar errado, mas não sei aí, mais porque a gente viu o que aconteceu com a espada do Tanjiro no final do episódio. Mas pra todo caso, só tendo levantado esse ponto já no começo do vídeo, quem realmente é um membro dos Juni Kizuki, talvez a gente saiba no próximo episódio. Vamos começar então falando da luta de Tanjiro e Inosuke contra o Oni gigante. O que acontece é que vemos que ele estava dando, digamos, uma dificuldade para o Tanjiro. A gente viu que o corpo dele, a gente poderia dizer que seria de ferro, uma carcaça assim. Isso é só um modo de dizer por conta que a gente viu que a técnica que o Tanjiro utilizava não cortava, digamos, que o corpo dele. Então, digamos que ele tinha uma resistência muito boa. E o problema é que o Tanjiro, mesmo usando a forma da água, ele não conseguiu acabar com um Oni desse tipo. E isso é um problema, querendo ou não, a técnica da forma da água, digamos, é uma técnica especial. É a técnica que, tipo, pode salvar vidas. E acontece que não tava dando efeito. Então vemos que o Tanjiro tá numa dificuldade. A gente vê que o Inosuke também tá, ainda mais o Inosuke, por conta das dificuldades que ele teve no outro combate. Então ele já tá com ferimentos graves, a gente percebeu isso durante o episódio, e a gente viu que tem um momento que o Tanjiro mostra, eu sou o protagonista disso aqui, me respeita, que ele iria usar a técnica da 10ª forma da água. Ele utilizaria a maior das técnicas que ele sabe, como ele mesmo falou. Então a gente viu, o Inosuke mesmo diz, a aura dele mudou a partir desse momento, e no momento que ele começa a executar a técnica, a gente viu que ele não executou com perfeição, por conta que o Oni, meio que com uma árvore, algo do tipo, conseguiu empurrar o Tanjiro. Então a gente viu que foi bem trabalhoso essa luta, mas o maior problema é por conta que a gente viu que devido a esse empurrão, digamos que foi mais um arremesso, porque o Tanjiro não utilizou daí da técnica, e assim ele foi arremessado para longe do local onde o Inosuke estava. Então vemos que daí o Tanjiro começa a gritar, Inosuke, sobreviva, fique bem até eu voltar. Ele é um membro dos Juni Kizuki. Isso é o que o Tanjiro diz, mas a gente não acredita muito, porque lembra que eu falei. Então acontece que vemos que o Tanjiro foi voando pra longe. Me lembrou muito a equipe Rocket de Pokémon. Não sei se te lembrou isso. Mas pra todo caso, a gente viu que o Tanjiro voou, daí ele fez uma aterrissagem segura e ele se encontrou com outros Onis. Sobre essa cena eu falo mais tarde. Agora vamos falar do principal momento do episódio,
episódio que eu diria que foi focado no Inosuke e, digamos, nas lembranças dele. Então, meu querido e minha querida jovem, Inosuke tá lá, tá sobrevivendo, tá aguentando firme, tá fugindo, porque ele falou, eu tenho que obedecer o que o Tanjiro falou, eu não posso arriscar minha vida. Esse cara arremessou o Tanjiro e está aguentando meus golpes, eu vou mais fugir e ficar seguro. E acontece que a gente viu que uma parte foi assim mesmo, tipo, o Inosuke tava tentando ficar o mais longe possível do Oni. Só que ele lembrou, por que eu tô fugindo? Eu nunca agi assim, eu nunca fui de obedecer ordens, eu vou lutar. E acontece que o Inosuke foi do jeito que ele é. Ele não pensou, como ele mesmo falou, o meu modo de luta não é pensando que nem o Kentaro, é lutando. Então acontece que o Inosuke foi para cima do Oni, ele começou a cortar e ele falou, se a espada não é o suficiente para acabar com você, eu uso a minha outra espada, porque eu tenho duas. Então foi bem engraçado essa cena, a gente viu que realmente ele conseguiu cortar o braço do Oni, e acontece que o Oni não estava se regenerando, porque a gente costuma ver que eles têm os poderes de se regenerar. E acontece que o Oni começou a fugir do Inosuke, e o Inosuke começa a falar, Yaro, eu vou te seguir. Então a gente viu que durante esse devido aos ferimentos, o Inosuke perdeu de vista o Oni. Só que acontece que procurando, ele consegue achá-lo. E hoje, uma das cenas mais engraçadas, por conta que a gente nunca acreditou que iria ver um Oni em cima da árvore. Isso mesmo. E o Inosuke fala, ele está tremendo de medo por mim. E acontece que vemos que esse foi o tempo para ele se esconder do Inosuke e começar a trocar de pele. E trocando de pele, aí o terror começou. Porque a gente viu que ele ficou o dobro de força, o dobro de resistência. Então cada golpe que o Inosuke tentava utilizar não fazia efeito. E assim começou uma longa batalha em que o Inosuke estava perdendo mais para o Oni do que ganhando. Então percebemos que nesse momento surge, digamos que, um flashback, memórias do passado do Inosuke ou de pessoas importantes para ele. Essas pessoas são Tanjiro, seu grande Aniki, na minha opinião, são Zenitsu, seu amigo que sempre fica brigando e discutindo. Vemos também aquela Obasan lá daquela pousada, foi ela também que falou uma frase que o fez ficar mais forte, persevere de cabeça erguida durante as batalhas, não tenha medo. Então, digamos que aquelas palavras ainda ficam na cabeça dele e é uma memória importante. Isso foi bem legal. E para finalizar as memórias, a gente vê que ele teve a memória da sua mãe, mesmo que ele não saiba e pergunta Dari, tipo, quem é você? Ele teve a memória dela, digamos que de quando eles se separaram, algo que foi muito legal, pois aí mostra o passado dele de uma forma muito triste, por conta que é um personagem que a gente gosta e a gente viu a maneira como ele foi criado, por conta que a gente sabe que ele já foi criado sozinho desde as montanhas, só que a gente viu que foi para que ele sobrevivesse, a mãe dele meio que deu a vida dela para que ele se protegesse, por conta que, pelo que a gente pode perceber da cena, ela iria ser morta talvez pelos Onis, pelo ferimento que ela tinha, então ela meio que joga ele da montanha ou algo do tipo, e foi a única maneira dele sobreviver, tanto que ela pede desculpas, Gomen. Então, tipo, sério, foi muito bonita essa cena, foi muito triste e particularmente eu gostei de ter visto isso. Eu até espero bem, tipo, como fã, que mostre, tipo, no mangá, algo do Inosuke, da mãe dele. Eu acho que vai ser difícil, por conta que ele não tem memórias, ele não tem contatos, mas como membro do Esquadrão de Exterminadores, quem sabe um dia ele descubra algo, embora seja difícil. Mas a forma que foi mostrado o passado do Inosuke foi muito emocionante. Eu, particularmente, acho que foi uma cena simples, só que mostrou, digamos, a separação dele e da mãe, que foi para que ele sobrevivesse. Então, foi muito bonito ver que ele tem essa memória, mesmo que no momento atual ele ainda não saiba que era a sua mãe. Mas então, prestes a ser morto, com a consciência já quase perdida, entre várias lembranças e ainda acordado, tentando com perseverança derrotar o Oni, por conta que ele usa a primeira forma da fera dele, tenta, digamos que, cortar o pescoço, ele vê que não está dando certo, aparece o God. Sim, o King reaparece. Tomioka Gyu chega numa cena com uma trilha sonora épica, correndo entre as árvores, de uma maneira que só balançando a espada cortou o maior braço daquele Oni que estava tendo dificuldades, o Inosuke. Então vemos que o Inosuke já, digamos que salvo, vê quem que fez isso, quem que conseguiu derrotar esse cara, e vemos que o braço do Oni se regenera ao mesmo tempo, e o Tomioka só está observando o Oni, e no momento que, digamos que o Oni vai para atacar o Tomioka, ele só fala Shichi no Kata, a quarta forma da água, fala o nome da técnica, utiliza dela e corta o Oni aos pedaços, de uma maneira que a gente fala, caraca, God demais, porque sério, foi a maior facilidade. A gente viu que o Tanjiro sofreu, a gente viu que o Inosuke sofreu, e a gente viu que o Tomioka veio e falou, calma crianças, deixa que eu resolvo agora. Foi isso que a gente sente, porque sério, a gente só fala, caraca, eu virei fanboy desse cara, esse cara é o apelão da obra,
porque a gente sabe que ele é nível Hashira, e o Hashira são os mais poderosos do esquadrão. Só que, tipo, a maneira como o Tomioka fez isso ser fácil foi épico. Então, particularmente, eu gostei de ver, e mostra, para que o Oni tenha sido derrotado tão fácil, ele não faz parte dos Jun Ikizuki. Por mais que ele seja habilidoso, talentoso, o Tomioka provavelmente teria uma dificuldade com um membro dos Jun Ikizuki. Mas já tendo enaltecido Tomioka Gyo, provavelmente eu devo falar talvez dele só no final do vídeo, mas já tendo comentado a parte principal dele, o que eu achei, vamos falar agora, digamos, do Tanjiro, nosso querido protagonista. Acontece que Tanjiro, digamos que ele conseguiu chegar, ou melhor, ele conseguiu aterrissar em segurança lá do ataque do Oni, digamos que utilizando da segunda forma, só que ele escuta gritos. E de quem são esses gritos, Haru? São, digamos que de Onis. E a gente viu, ou melhor dizendo, o Tanjiro nos mostra a situação que estava acontecendo quando ele chega. Ele se depara, digamos que com uma Oni implorando para que, digamos, o companheiro dela não machucasse. E como o Tanjiro fala, você está fazendo isso por quê? E o garoto psicótico, Oni, já responde, ela não é minha companheira, ela é uma parte da minha família, a gente só tem um laço muito forte. E nesse momento o Tanjiro responde dizendo, independente se são laços de sangue, se são companheiros, se vocês são uma família, todos têm um laço importante, e o único cheiro que eu sinto de vocês é um cheiro de repulsa, ódio, e isso não é um laço de confiança. Então, já tipo quebrando o Oni psicótico, podemos ver que acontece que um garoto chega no local. E esse garoto, digamos que é um sobrevivente lá do esquadrão de exterminadores que já queria, digamos que, ganhar, matar esse Oni, digamos, ter o status dele aumentado. E acontece que não foi isso que aconteceu, porque só julgando uma criatura ou uma pessoa pela altura, ele foi despedaçado, porque a gente viu que o Oni com a maior facilidade só mexe a mão e acaba com o garoto sobrevivente dos exterminadores. E daí o Oni fala de uma forma, digamos que poderosa, tipo, você vai repetir isso de volta depois de ter visto isso? Repete o que você disse agora pra mim, vamos, eu quero ouvir da sua boca de volta. E daí o Tanjiro só responde, com todo prazer, o seu laço é falso. E digamos que o Tanjiro já apontando a espada, a batalha começa. Resumindo, o Tanjiro conseguiu diferenciar, digamos que, a técnica das teias que ele estava usando. O único problema é que no contra-ataque que o Tanjiro fosse realizar e que ele fez, ele teve a Ken dele quebrada e foi assim que o episódio acaba. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha pra falar sobre o episódio de número 18 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Foi um ótimo episódio incrível, épico, a gente teve a aparição do Tomioka, e daí você deve estar pensando, caraca Haru, e o Zenitsu, você não vai falar dele? Então, nosso querido Zenitsu, ele teve um momento ali que ele ainda está tentando sobreviver, ele está meio que com a consciência quase perdida entre a vida e a morte, ele está, digamos que, não desistindo como o mestre dele ensinou, Akira Menai, e acontece que foi graças a esse esforço que ele consegue ter uma ajuda, afinal, e acontece que, digamos, chegando com uma borboleta devido a seu manto ser, digamos, da cor do formato de uma borboleta e várias borboletas, ou melhor, a animação estar ao lado de Zenitsu, vemos que Shinobu já chega perguntando, Moshi Moshi, Daijoubu desu ka? Acontece que a cena em si foi muito engraçada, por conta que ela pergunta, tipo, pra alguém que tá quase como morto. Só de olhar o Zenitsu a gente já saberia a resposta. Mas pra todo caso, foi legal, porque provavelmente agora ele está seguro, ele vai ter ajuda ou suporte de alguém poderoso. Então, pra todo caso, falando sobre a Shinobu, a seiyuu dela é Mihayama, se eu não me engano o nome dela. E ela já fez a voz da Yumeko, a protagonista de Kakegurui. Então sabemos que em tom de voz, a personagem em questão vai ser ótima. Em personalidade, promete várias coisas interessantes. Mas a gente verá isso com o decorrer dos episódios. Mas falando rapidamente mais uma vez sobre o Tomioka, só que dessa vez eu quero comparar um pouco a forma da água do Tanjiro com a forma da água dele. Isso é um comentário bem rápido porque ainda não tem muito o que falar, mas pelas informações que o anime já nos mostrou, a gente sabe diferenciar bem o nível de ambos. Independente se você é a Hashira ou se você é da classe mais inferior do Esquadrão de Exterminadores, isso não quer dizer nada, como a gente já viu. Você só precisa aperfeiçoar a sua técnica que você pode torná-la mais poderosa que qualquer outra. Então vemos que o Tanjiro, ele precisa ainda arrumar, melhorar as habilidades dele. Por mais que ele tenha várias missões, por mais que ele tenha treinado por vários 2 longos anos, a gente viu que em nível de técnica da habilidade, da forma da água, ele não chega ainda ao nível do Tomioka. Porque a gente viu que com a 4ª forma da água, ele despedaçou e acabou com o Oni, que o Tanjiro estava com dificuldades de enfrentar ainda na 1ª forma. Então mostra que o Tanjiro ainda tem que aperfeiçoar todas as suas técnicas, como o próprio Urokodaki-san já falou que há várias formas de você aperfeiçoar,
e várias formas de utilizar as técnicas da forma da água, então cabe ao Tanjiro melhorá-las. Eu quero ver isso porque provavelmente ele vai precisar de um treinamento. Eu gostaria de ver até o Tomioka ajudando ele, seria bem bacana. Mas, para todo caso, só fazendo esse comentário aí sobre a diferença da técnica ainda dos dois. Agora, vamos falar daquela cena que foi aquele finalzinho lá do episódio que envolveu o Inosuke e o Tomioka. A parte é que o Inosuke tá, tipo, meio que sendo o protagonista do final ali do episódio, que é aqueles momentos Taisho, eu acho que é assim que se chama, a gente viu que ele começa a falar com o Tomioka. Ei, você conhece o Tanjiro? As suas técnicas são semelhantes? Você já o conhece desde quando? Você foi incrível. E acontece que o Tomioka não responde, o Tomioka só fica olhando pro Oni, tipo, eu quero entrar ali e matar ele. E acontece que, tipo, ele fica quieto, e o Inosuke vai fazendo perguntas, o Inosuke começa a se mexer ao lado dele e ele não tem nenhuma reação. Então foi particularmente uma das cenas mais engraçadas envolvendo os dois personagens. Eu particularmente gostei bastante. Pra todo caso, a gente viu que o Tomioka só fala daí o próximo episódio e daí o título, mas foi a única fala que ele falou no final do episódio que o Inosuke ainda questiona ele e fala: ah, então você sabe falar. Foi muito boa essa parte. Pra todo caso, tendo falado dessa parte, se sua pergunta é Haruhi-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? Então, meu caro e minha querida Kohai, para o próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, veremos finalmente, acredito que o desfecho dessa grande luta desse arco. Provavelmente a primeira luta que vai focar no Tanjiro versus, digamos que, aquele Oni que eu acredito que é a parte dos Junikizuki. É só você olhar pra franja que ele tá cobrindo o olho. Isso dá pra crer o poder, a aura que ele emana. Ele tá dizendo quase que ele é dos Junikizuki. Então provavelmente a gente vai ver o que o Tanjiro vai fazer. Eu acredito que a gente vai ver o Tomioka chegando lá. Eu acho que só o Tanjiro sozinho não vai conseguir enfrentar esse Oni, se ele não conseguiu enfrentar o outro. Então provavelmente o Tomioka vai chegar lá salvando ele junto do Inosuke. Isso é o que eu espero. Para todo caso, a gente ainda vai ver talvez onde que o Chutaro tá indo lá encontrar ajuda. Talvez Nezuko, talvez Zenitsu, além da Shinobu. Mas para todo caso, o arco está chegando em uma parte muito interessante com essa participação desses Hashira. Mas para todo caso, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Mata, né?